Preparem-se para uma viagem épica por entre os segredos escondidos nas areias do tempo, onde faraós reinaram, pirâmides se ergueram e mistérios aguardam ser desvendados. É hora de revelar as verdades enterradas e honrar o passado que moldou o nosso presente. Embarquem conosco em uma jornada épica para desvendar 10 curiosidades extraordinárias sobre o Egito Antigo. Bem-vindo ao Universo de Fatos. Aqui, exploramos o mundo de curiosidades e fatos, revelando segredos ocultos, histórias incríveis e descobertas surpreendentes. Desde o passado ao futuro, do nosso mundo até os confins do cosmos. A Pirâmide de Quéops. Vamos aprofundar nossa exploração, começando com uma das maravilhas arquitetônicas mais imponentes e enigmáticas do mundo antigo, a Pirâmide de Quéops, também conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé. Ela foi construída há cerca de 4.500 anos, durante o reinado do faraó Quéops, da quarta dinastia do Egito Antigo. Esta monumental estrutura é verdadeiramente espantosa em sua escala e precisão. Para se ter uma ideia, a Grande Pirâmide originalmente alcançava uma altura de aproximadamente 146 metros, tornando-a a estrutura mais alta do mundo por quase 4.000 anos. Além disso, a Grande Pirâmide é alinhada de maneira quase perfeita com os pontos cardeais, apontando com precisão para o norte geográfico. Como os egípcios antigos conseguiram alcançar essa precisão sem a tecnologia moderna, é um enigma que intriga arqueólogos e cientistas até hoje. Hieróglifos egípcios. Nossa próxima parada nos leva ao misterioso mundo dos hieróglifos egípcios. Esses complexos símbolos gravados em pedra e papiro são uma das formas mais antigas de escrita conhecidas pela humanidade e desempenharam um papel fundamental na preservação da história e da cultura egípcia. Os hieróglifos egípcios não eram apenas um sistema de escrita, mas uma forma de arte e comunicação profundamente simbólica. O nome hieróglifo vem do grego e significa escrita sagrada. Os egípcios acreditavam que esses símbolos eram uma dádiva dos deuses e tinham um profundo significado religioso. Hoje, os hieróglifos egípcios são uma parte essencial do estudo da história egípcia e são uma fonte valiosa de informações sobre a vida, a religião e a cultura dessa antiga civilização. Eles continuam a cativar a imaginação do mundo, pois representam um legado duradouro de comunicação e arte que resistiu ao teste do tempo. Religião no Egito Antigo. Ao explorarmos o Egito Antigo, não podemos deixar de mergulhar profundamente em sua rica e complexa religião, que desempenhou um papel central na vida cotidiana e nas crenças da sociedade egípcia. A religião no Egito Antigo era intrincadamente ligada à mitologia e à espiritualidade. Os egípcios acreditavam em uma vasta panóplia de deuses e deusas, cada um com suas próprias características e áreas de influência. Os faraós eram vistos como intermediários entre os deuses e o povo, e muitas vezes eram considerados divinos em vida. Eles desempenhavam um papel fundamental na promoção da religião e na construção de templos grandiosos em homenagem aos deuses. A crença na vida após a morte era uma parte fundamental da religião egípcia. Os egípcios acreditavam que a alma sobreviveria à morte física e precisaria de seu corpo mumificado e de objetos pessoais para garantir uma passagem segura para o além. Isso levou à prática elaborada da mumificação,
e a construção de túmulos e pirâmides como moradas eternas para os faraós e nobres. Até hoje, os vestígios dessa antiga religião podem ser vistos nas escavações arqueológicas e continuam a fascinar aqueles que buscam entender as crenças e os rituais dos antigos egípcios. A construção das pirâmides. As pirâmides, como a de Quéops, foram construídas com pedras maciças, algumas das quais pesavam várias toneladas. Uma das teorias mais amplamente aceitas sugere o uso de rampas inclinadas. Os egípcios podem ter construído rampas de terra ou pedra que serpenteavam ao redor da pirâmide, permitindo que as pedras fossem transportadas e colocadas em camadas sucessivas até que a estrutura fosse concluída. Essa teoria é suportada por evidências arqueológicas de rampas e restos de antigos locais de construção. Independentemente do método exato, a construção das pirâmides é uma demonstração surpreendente da engenhosidade e da capacidade organizacional dos antigos egípcios. As pirâmides de Gizé continuam a ser um enigma arqueológico que intriga e fascina o mundo, enquanto as teorias sobre sua construção evoluem com a pesquisa e as descobertas. Elas permanecem como testemunhas silenciosas de um passado glorioso e da maestria de uma civilização que deixou sua marca inegável na história da humanidade. Os tesouros de Tutancâmon. Uma das descobertas arqueológicas mais notáveis do Egito Antigo ocorreu em 1922, quando o túmulo do jovem faraó Tutancâmon foi desenterrado no Vale dos Reis. O que tornou essa descoberta tão extraordinária foram os tesouros e relíquias que estavam escondidos há mais de 3.000 anos. O túmulo de Tutancâmon, também conhecido como KV62, revelou uma riqueza de artefatos preciosos e maravilhas antigas. Um dos destaques do tesouro de Tutancâmon é a sua máscara mortuária de ouro maciço, que cobria o rosto do faraó mumificado e é considerada uma das obras-primas da arte egípcia. Ela foi projetada para proteger o espírito do faraó durante sua jornada para o além. A descoberta do túmulo de Tutancâmon foi um marco na egiptologia e lançou uma nova onda de interesse pelo Egito Antigo em todo o mundo. Os tesouros de Tutancâmon agora estão em exibição no Museu Egípcio do Cairo, permitindo que as pessoas de todo o mundo apreciem a beleza e a história dessas antigas maravilhas. A descoberta de seu túmulo continua a ser uma das maiores aventuras arqueológicas da história e uma janela para o passado glorioso do Egito Antigo. O Rio Nilo e a vida no Egito Antigo. O Rio Nilo é o mais longo do mundo, estendendo-se por aproximadamente 6.650 quilômetros, atravessando vários países africanos antes de desaguar no Mar Mediterrâneo. Sua principal importância para a civilização egípcia é o fenômeno anual das cheias do Nilo, que ocorrem durante a estação das chuvas nas regiões montanhosas da Etiópia. A inundação do Nilo trazia uma camada fértil de lodo, conhecida como humus, para as margens do rio. Esse humus enriquecido era essencial para a agricultura e tornava o solo altamente produtivo. O Nilo também era uma importante via de transporte no Egito Antigo. Os egípcios construíram barcos para navegar pelo rio, transportando mercadorias, pessoas e até mesmo as pedras usadas na construção das pirâmides. Hoje, o rio Nilo continua a ser uma parte vital da vida egípcia, fornecendo água potável
energia hidrelétrica e oportunidades econômicas. A história e a importância do Nilo são uma lembrança duradoura da influência do meio ambiente na evolução das civilizações e da capacidade do ser humano de se adaptar e prosperar em harmonia com a natureza. O Egito Antigo e o calendário. O Egito Antigo é conhecido por suas realizações em muitos campos, incluindo a criação de um calendário altamente desenvolvido. Os egípcios tinham uma compreensão precisa do ano solar e lunisolar, o que lhes permitiu criar um calendário que serviu como base para muitos outros sistemas de calendário. O calendário egípcio tinha 12 meses de 30 dias cada, totalizando 360 dias. Para compensar os 5 dias restantes no ano solar, eles adicionavam um período chamado de epagômeno, de 5 dias ao final do ano. Esse período era considerado fora do tempo normal e era associado a festivais e celebrações. Além do calendário civil, os egípcios também desenvolveram um calendário religioso que estava intimamente ligado aos movimentos das estrelas e à observação das cheias do rio Nilo. A precisão do calendário egípcio era notável para a época e serviu como modelo para outros povos da região. Eventualmente, os romanos adotaram muitos dos princípios do calendário egípcio em seu próprio calendário, contribuindo para sua disseminação na civilização ocidental. A avançada medicina no Egito Antigo. O Egito Antigo foi uma das civilizações mais avançadas em muitos aspectos, e isso também se estendia à medicina. Os antigos egípcios desenvolveram um sistema médico complexo, que incluía tratamentos, cirurgias e conhecimentos farmacêuticos que eram surpreendentemente avançados para a época. Os egípcios tinham uma compreensão notável da anatomia humana, adquirida através da prática de mumificação e do estudo de cadáveres. Os médicos egípcios eram altamente especializados e podiam se dedicar a diferentes áreas da medicina, como oftalmologia, cirurgia, ginecologia e odontologia. Um exemplo notável de realização médica egípcia foi a compilação de manuais médicos, como o Papiro Ebers, que continha informações detalhadas sobre diagnóstico e tratamento de doenças. Esse papiro é um dos mais antigos registros médicos conhecidos e oferece uma visão fascinante da prática médica na época. Cleópatra, a última rainha do Egito. Cleópatra é uma das figuras mais famosas e fascinantes do Egito Antigo. Ela nasceu em 69 a.C. e, após uma série de eventos tumultuados, tornou-se a última rainha do Egito, governando ao lado de seu irmão Ptolomeu XIII, mais tarde de seus irmãos Ptolomeu XIV e Ptolomeu XV. Cleópatra é conhecida por sua inteligência, beleza e habilidades políticas. Ela era uma poliglota, falando vários idiomas, incluindo o grego e o latim, o que a tornou uma diplomata habilidosa em suas relações com líderes romanos e outros. Uma das relações mais famosas de Cleópatra foi com Júlio César, o líder romano. Os dois tiveram um relacionamento e tiveram um filho juntos, chamado Cesário. Após a morte de César, Cleópatra se envolveu com outro líder romano, Marco Antônio, com quem teve 3 filhos. Após a derrota na Batalha de Áxio, Cleópatra e Marco Antônio cometeram suicídio e o Egito foi anexado ao Império Romano. Cleópatra é frequentemente associada a uma serpente venenosa, acreditando-se que tenha se matado com a picada de uma áspide.
Livro dos Mortos. Guia para a vida após a morte. O Livro dos Mortos, conhecido como Per Emru, em egípcio antigo, é um dos textos religiosos mais importantes e intrigantes do Egito Antigo. Contrariamente ao que o nome sugere, este não é um livro no sentido moderno, mas uma coleção de escritos e fórmulas mágicas que eram frequentemente inscritas em papiros e colocadas nos túmulos dos falecidos. O propósito principal do Livro dos Mortos era servir como um guia e um manual para a vida após a morte, para auxiliar os falecidos em sua jornada pelo submundo e no julgamento. O Livro dos Mortos continha uma série de instruções, encantamentos e fórmulas mágicas. Esses textos eram destinados a garantir que o falecido fosse capaz de superar obstáculos e perigos, como criaturas malignas, armadilhas e julgamentos espirituais. Acredita-se que o Livro dos Mortos tenha evoluído ao longo do tempo e que tenham existido várias versões e cópias personalizadas. Era comum que os textos fossem adaptados para atender às necessidades individuais dos falecidos, incluindo seus nomes e circunstâncias pessoais. O legado duradouro. O Egito Antigo deixou um legado incrivelmente duradouro que continua a influenciar o mundo moderno. Suas realizações em áreas como arquitetura, matemática, medicina, religião e escrita tiveram um impacto profundo na história da humanidade. O sistema de escrita egípcio, incluindo os hieróglifos, é estudado por linguistas e arqueólogos até hoje. Seu uso em inscrições e monumentos preservou registros históricos valiosos que nos permitem entender a vida e a cultura do Egito Antigo. A religião egípcia também deixou uma marca profunda na história das religiões e na mitologia. Muitas divindades egípcias são reconhecidas em todo o mundo, e sua influência pode ser vista em várias crenças e cultos posteriores. Além disso, o Egito Antigo contribuiu significativamente para o desenvolvimento da astronomia, arquitetura, agricultura e muito mais. Seu legado é uma prova duradoura da habilidade e engenhosidade dos antigos egípcios, que moldaram o curso da história humana de maneira notável. E assim concluímos nossa jornada pelas 10 curiosidades incríveis sobre o Egito Antigo. Espero que tenham apreciado essa viagem no tempo e que tenham aprendido algo novo sobre essa fascinante civilização. Deixem seus comentários e sugestões para futuros vídeos. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like se gostaram. Até a próxima!